Gente, todo mundo bem? Boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Bom, dando continuidade ao módulo, né, de desenvolvimento pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre diferenças individuais e trabalho em equipe, né? A gente sabe, conhece, eu acredito vocês também, que existem diversos tipos de trabalhos esses de forma individual e em equipe também, porque querendo ou não, eu acredito que todo mundo pode passar por esse tipo de experiência, né? Trabalhar tanto de forma individual, em prol da empresa, obviamente, mas também trabalhar em equipe também em prol da empresa, tá? Então, vou passar os slides aqui, gente. Na aula de hoje, a gente vai ver a diferença entre indivíduos, como as diferenças individuais elas influenciam no cotidiano pessoal e profissional de cada um, certo? Trabalho em equipe, qual a sua importância desse trabalho em equipe, porque equipes precisam ser formadas para ser trabalhada dentro da empresa, características essenciais para o trabalho em equipe e tudo isso, gente, se refere, né, e se dispõe, na verdade, em prol do trabalho, em prol das empresas. Então, hoje a gente vai diferenciar um pouco da nossa realidade, né, para quem trabalha, mas para quem não trabalha, um dia vai viver isso que a gente vai falar hoje, trabalho e vida pessoal, vida profissional e vida pessoal, tá bom? Mais uma vez, quero lembrar aqui a vocês que é interessante vocês estarem vendo os conteúdos, acompanhando os conteúdos, printando o conteúdo, me mandando para ser uma forma, na verdade, de ser uma presença de vocês, né? Para a gente estar justificando aqui, no caso, a ausência de quem não pode assistir a aula pelo aplicativo e sim apenas pelo link do YouTube, tá, gente? Então, vocês printam, fazem um feedback e me mandem para a gente estar fazendo aqui, dando ok aqui no sistema para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o primeiro slide de hoje. Então, gente, o que é essa tal personalidade? Algo que todo mundo tem, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em personalidade, algo que todo mundo tem, algo que todo mundo expõe, na verdade, de forma objetiva, de forma mais tranquila, mas existe a personalidade de cada um de vocês, ou cada um da gente, né? Cada um de nós, perdão. Então, a personalidade, gente, é o conjunto de peculiaridades de um indivíduo que o caracterizam em diferenças e diferenciam um dos outros. Ou seja, eu tenho minha personalidade, cada um de vocês tem a personalidade de vocês. Então, o que difere o nosso ego, o nosso pessoal, é as personalidades de cada um de nós. Então, eu tenho minha personalidade, cada um de vocês tem a personalidade de vocês, de forma individual, onde identifica e fala realmente o que você é mediante a sua personalidade, tá, gente? Então, uma característica que diferencia cada um de nós é a nossa personalidade, tá bom? Continuando, as personalidades, como falei para vocês, de forma peculiar, né? Todo mundo tem sua personalidade, todo mundo tem algo a mostrar, então a peculiaridade nada mais é do que uma característica individual e diferente que cada um tem um do outro, tá bom, gente? Continuando. Opa. Calma aí. Deu um bugzinho aqui na aula. Esse videozinho, gente, eu mando para vocês o link depois, tá bom? Pronto. Depois eu mando esse videozinho para vocês entenderem um pouco melhor. Então, vamos falar um pouco da constituição da personalidade. Existem os fatores, né, os inatos e os adquiridos. Inatos são as características físicas, o temperamento, a inteligência, o emocional. Tudo isso é constituído pelos fatores inatos da personalidade, tá bom? Os adquiridos são o quê? O caráter e a cultura, né, das personalidades adquiridas, tá bom, gente? Então, mais uma vez, repito, deixa eu só alinhar bem aqui, pronto. Mais uma vez eu repito, a constituição da personalidade existe esses dois fatores, o inato, que são características físicas de cada um de nós, o temperamento, a inteligência, o emocional, o nosso eu, né? O nosso eu, é o que vai nos diferir os inatos dos adquiridos. Os adquiridos são os caráter, né? Personalidade por caráter e personalidade de cultura, que todo mundo existe
e vive numa cultura determinada, tá bom? Os fatores inatos, gente, são as características físicas externas, como raça, sexo, cor, altura, né, entre outros. Então, são as características externas, fatores inatos, características físicas. O temperamental, os fatores inatos temperamental, o temperamento, né, a tendência herdada pelo indivíduo que o faz reagir ao meio de maneira peculiar, de maneira diferente, né? Então, o temperamento vai depender muito da sua personalidade. Se você tem um temperamento forte, se você é uma pessoa mais tranquila, tem um temperamento mais sensato, sereno, enfim. Isso vai depender de pessoas para pessoas, de indivíduo para indivíduo, tá bom? Fatores inatos, como a inteligência, né, gente? É a capacidade do indivíduo para enfrentar certas situações ou executar certas tarefas. Isso também que vocês estejam cientes que a inteligência, de modo geral, não é aquilo que você nasce inteligente, né? Você vai adquirindo conhecimento, experiência, até você chegar a um certo ponto e falar, realmente eu consigo fazer tarefas, né? Ou executar certas tarefas sem muitas preocupações, sem muita desespero, né? Então, enfrenta certas situações de formas tranquilas, se é que vocês me entendem, tá, gente? E os fatores adquiridos, como caráter, conjunto de ações, ou seja, é um conjunto de ações, reações e maneiras habituais de uma pessoa perceber, resultante do meio ambiente, sobre o temperamento, enfim. É basicamente isso o caráter. O caráter é algo que todo mundo precisa ter, tá, gente? Então, um conjunto de ações e reações de maneiras habituais a uma pessoa perceber algo. Então, se eu falo algo que seja de bom senso, né, algo que venha, querendo ou não, atingir aquela pessoa que eu quero atingir, isso vai depender do meu caráter. Então, eu posso usar palavras ofensivas, palavras de carinho. Então, o caráter, acredito que todo mundo já ouviu falar muito bem do caráter, inclusive acredito que todo mundo tem seu caráter, né? Algo que a gente precisa zelar e preservar é o nosso caráter, na verdade, viu, gente? Fatores adquiridos como cultura, como falei para vocês, né? São os costumes, as tradições, os padrões de vida que o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, a nossa região nos oferece, né? Os modos de produção e as instituições de um grupo social. Então, por exemplo, em nosso país, se eu não me engano, são 5 zonas, né? 5 regiões: região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Se eu não me engano, são essas 5, né? Então, cada região dessa, gente, existem seus estados específicos dessas regiões. Obviamente, cada região existe suas culturas, suas tradições, seus costumes, né? Seus padrões de vida. Então, que a gente possa entender, né, sobre os fatores adquiridos como cultura. Então, não basta só você ter caráter, mas precisa você ter uma cultura e respeitar a cultura do próximo também, que isso é muito interessante e benéfico para a nossa vida, viu? A diferença entre indivíduos, gente. A gente sabe que existe diversos tipos de diferenças. Por mais que a gente fale assim, a gente é muito parecido, é muito igual. A gente tem características físicas realmente muito parecidas, tá, gente? Mas a gente precisa levar em considerações as diferenças que a gente tem entre si. Como, por exemplo, atitudes, né? Deixa eu ver se vai dar para me dar um zoom aqui. Deu não, deixa eu voltar aqui então. A gente tem, por exemplo, atitudes, pontos de vista totalmente diferentes, constituição física diferente. Como eu falei para você, fisicamente, na teoria, a gente pode até ter aquela fisionomia parecida, né? Aquele físico parecido, mas não igual. Então, existem essas diferenças de forma individuais, como as atitudes. Todo mundo tem sua atitude, né? De forma... Opa, ajeitando aqui, gente, calma aí. Pronto. Todo mundo tem suas atitudes de forma diferentes, né? Seus pontos de vista, cada um tem o seu ponto de vista de forma diferente também. Uma constituição física diferente, aspirações diferentes, sexo totalmente diferente, né? Grau de maturidades diferente. Vale lembrar também isso, que isso
é para a nossa vida pessoal e profissional, tá, gente? Ter esse grau de maturidade. A gente ouve muito mesmo de muitas pessoas falar, tem pessoas aí com seus 30, 40, 50 anos que agem como uma criança, um adolescente, né? Sendo que a gente precisa dosar, fracionar nosso grau de maturidade, na verdade, certo? Temos os nossos valores, certo? Cada um tem um valor específico para a sociedade. Professor, quando a gente fala de valor, a gente fala a gente fala em valores emocionais, tá, gente? Então, cada um tem seu valor de humildade, de caráter, tudo isso é englobado aí também. Temos idades totalmente diferentes, né? Temperamentos diferentes e, obviamente, inteligências diferentes também, por que não falar, tá? Continuando, passando aqui, pronto. As normas de convivência. É importante sabermos conviver, né? Algo que eu acredito que muita gente se dê bem, né, com convivência, e também, infelizmente, tem muita gente que não consegue conviver ou ter uma convivência legal com outras pessoas, com outro grupo, né? Então, fale com as pessoas, seja cordial, amável, animado, sorridente, feliz. Isso acaba transpirando e passando, né, querendo ou não, para outras pessoas, certo, gente? Eu costumo até falar que, infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo. Realmente, ninguém consegue agradar todo mundo. Mas o pouco que a gente faz talvez seja o suficiente para tentar conquistar alguém, conquistar a amizade, uma pessoa, o carinho. Tudo isso acaba contribuindo para a gente conquistar um sentimento, pelo menos de carinho, de afeto de uma outra pessoa. Normas de convivência: sorrir para as pessoas. Sorrir sempre, um belo sorriso é contagiante. Gente, quando a gente fala sorrir para as pessoas, né, não dá com os dentes escancarados, não. A gente se refere a uma boa educação, um sorriso amigável, um sorriso de carinho, de atenção, né? Isso é bom, né? Tanto para nós que transmite esse afeto, esse carinho, esse respeito, pelo um largo sorriso, por exemplo, mas também para a pessoa que está recebendo o seu sorriso, né? Só que também hoje em dia o pessoal leva muito em pé da letra, qualquer situação, qualquer educação é confundido com, no bom sentido da palavra, não dá em cima, não dá liberdade demais no caso, né? Então o pessoal confunde muito esse lance aí, tá bem? Preocupa-se com a opinião dos outros. O verdadeiro líder sabe ouvir, sabe aprender e também sabe elogiar. Então, o líder que é líder, ele além de ser verdadeiro, ele é líder em saber ouvir, saber aprender e muito mais ainda saber elogiar. A gente vive num mundo de críticas e elogios, né? Toda crítica, pelo menos para mim, é bem recebida, é bem-vinda, porque a gente precisa trabalhar em cima daqueles problemas, aqueles defeitos, aquelas coisinhas bobas que acabou nos diferenciando de algumas outras pessoas, né? Então, crítica, gente, é importante a gente lidar, sim. Crítica é importante, sim, para o nosso, como é que eu posso falar para vocês, para a nossa vida. Então, a crítica, de modo geral, ela é, sim, fundamental para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para a nossa vida de modo geral, tá bom? Continuando. Considere os sentimentos dos outros. Existem 3 lados numa controvérsia: o seu lado, o outro lado e o lado da verdade. Cabe você ter o bom senso de qual lado você sabe, né? Se realmente é o lado seu de uma possível verdade, se é o lado de outra pessoa de uma possível mentira, ou se é o lado realmente da verdade. Então, existem esses 3 lados que acabam nos dando a consideração aos sentimentos dos outros, tá, gente? É importante sabermos disso também. Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Procure sempre encorajar, dar confiança e elevar a autoestima dos outros. Eu costumo até falar, gente, também que às vezes a crítica realmente ela é mais dolorosa do que o elogio que a gente... Por exemplo, a gente recebe 10 elogios durante o dia todinho.
Chega em casa cansado, às vezes do trabalho, super feliz pelos elogios que recebeu dentro do trabalho. Uma crítica em casa, para muitas pessoas, é o suficiente para acabar ou estragar o que você fez durante o dia todo, pelos 10 elogios que você recebeu durante o dia. Então, uma crítica acaba sendo muito dolorosa em algumas situações, né? Por isso que é importante a gente ser generoso em elogiar e cauteloso, sempre pensar em uma crítica ou de forma que você vai criticar aquela pessoa, tá, gente? Então, é importante a gente mencionar e fracionar o que é crítica e o que é elogios. Interesse-se sinceramente pelos outros. Lembre-se, os outros podem ensinar o que eles sabem, ou seja, gente, é importante a gente ter interesses sinceros com outra pessoa. Por quê? Porque o que a gente conhece e sabe, a gente pode passar para outra. Da mesma forma, aquela pessoa que conhece algo que você talvez tenha curiosidade de aprender, curiosidade de conhecer, ela sabe, pode lhe informar. Então, o interesse que existe entre pessoas que sejam interesses sinceros um pelo outro. Lembrando sempre que o que eu sei eu posso ensinar, tanto que aquela pessoa sabe, ela pode passar para mim em termos de conhecimento também. É troca de conhecimento, é troca de experiências, tudo isso é bem-vindo e válido para a nossa vida, tá, gente? Seja cordial, fale e age com sinceridade e serenidade em tudo que fizer. Ser cordial, gente, é você ser fiel ao que você fala, fiel ao que você age, fiel à sinceridade e à serenidade de tudo que você fizer, para consigo e para o próximo também. Então, a importância de ser cordial é basicamente isso, certo? Seja amigo e prestativo. As pessoas mais valorizadas são as pessoas que possuem amigos, tá? Essa parte aqui, gente, é algo que é muito relativo, na verdade, tá? Tem muita gente que considera todas as pessoas que conhece como amigos. Não é bem assim, né? Existe até algumas frases aí que falam o seguinte: eu não tenho muitos amigos, eu só conheço muitas pessoas. Então, não confunda essa quantidade de pessoas que você conhece quanto a quantidade de pessoas, de amigos que você tem. Então, nem todas as pessoas que são conhecidas suas são seus amigos. Então, precisa a gente fracionar essa situação, essa parte, tá bom? Chame as pessoas pelo nome. A palavra mais familiar é o próprio nome, né? É importante a gente sempre conversar com a pessoa chamando pelo nome. E aí, André, e aí, Fernando, Maria, João, José, Gabriel, Tereza, seja o nome que for da pessoa, chame-a pelo nome. É gratificante você ouvir, eu pelo menos me sinto honrado quando alguém pergunta: Gabriel, isso é isso. Gabriel, como é que você está? Como é que está a sua família, Gabriel? É importante que a gente possa utilizar o nome, sim, das pessoas, certo? Se a gente não tivesse nome, a gente iria ser chamado de que coisa, aí fulano, esse crânio. Errado, chama mesmo pelo nome, tá bom? Então, gente, o trabalho em grupo e o trabalho em equipe. Qual a diferença de um para o outro? Vamos conhecer aqui agora. Opa, pronto. A liderança e trabalho em equipe, gente. O trabalho em equipe não necessita de um chefe. Ele necessita de um líder. Existe a diferença do chefe para o líder. Como eu falei ainda há pouco para vocês, o líder, gente, é aquela pessoa inteligente que escuta, que elogia e que saiba fracionar as suas críticas, né? Então, o líder em si, ele está aí para isso, tá? Então, o trabalho em equipe, ele não necessita de um chefe, e sim de um bom líder, certo? Já a equipe, para trabalhar em equipe, é muito positivo e que saiba principalmente, que reconheça quais são os pontos positivos e negativos. Toda equipe precisa trabalhar com esses dois pontos, o que a gente chama de positivo e o que a gente chama de negativo, né? Para poder fracionar, mencionar ali e equilibrar o que é positivo e o que é negativo. Professor, mas a gente trabalha em equipe, a gente tem muitos empecilhos, muita coisa, muitos percalços, enfim.
algo que a gente precisa trabalhar isso. Isso é coisa negativa. Infelizmente, a equipe, gente, não... Opa! Infelizmente, desculpa, gente, houve um contratempozinho aqui. Mais uma vez, a equipe, de modo geral, ela é preciso trabalhar de forma conjunta, né, em prol sempre da empresa, certo? Sempre trabalhando o lado positivo e negativo. Dicas para trabalho em equipe. Cada vez mais, o trabalho em equipe ele é valorizado. Esse tipo de trabalho ativa a criatividade, quase sempre produz melhores resultados do que o trabalho individual. Então, o trabalho em equipe, gente, ele por ser mais valorizado dentro da empresa, ele precisa ser um trabalho de forma ativa e criativa, né, onde produz melhores resultados. Pelo menos é para produzir, na maioria das vezes, resultados bem positivos à empresa, tá bom? Seja paciente na sua equipe, procure expor os seus pontos de vista com moderação e procure ouvir o que os outros têm a dizer. Respeite sempre os outros na sua equipe, mesmo que não esteja de acordo com as suas opiniões. Como falei lá no começo, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, como diz a letra da música, né? Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. É importante sabermos escutar, aprender, ouvir e falar quando preciso, tá, gente? Então, essa é a importância que a gente precisa ter em relação a ser paciente. Aceite as ideias dos outros. Às vezes é difícil aceitar ideias ou admitir que não temos razão, mas é importante saber reconhecer que a ideia de um colega pode ser melhor que a nossa, né? Então, por isso que é importante a gente escutar, ouvir a ideia de alguém, né, para saber se realmente aquela ideia ela pode ser benéfica tanto para a equipe, mas também principalmente para a empresa onde a gente esteja trabalhando. Então é importante escutarmos os nossos colegas de equipe, né, gente, justamente para conciliarmos as ideias e chegar a uma ideia benéfica tanto para a equipe quanto para a empresa. Não critique os colegas. Às vezes podem surgir conflitos entre os colegas de grupos, mas é muito importante não deixar que isso interfira no trabalho em equipe. Avalie as ideias do colega independentemente de aquilo achar dele, critique as ideias, nunca a pessoa. É importante a gente criticar caso houver necessidade de crítica, a ideia e não a pessoa. Porque geralmente as pessoas, quando criticam a ideia, vai diretamente na pessoa, né? Vamos supor, eu vou criticar o João, né? Em vez de eu criticar a ideia do João, eu vou lá e critico o João. E aí, infelizmente, acontece esse impasse, esses empecilhos, essas tretas, essas brigas, que não é legal para a equipe, muito menos para a empresa. Saiba dividir. Ao trabalhar em equipe, é importante dividir as tarefas. Não parta do princípio que é o único que pode e sabe realizar uma determinada tarefa. Compartilhar responsabilidades e informações é fundamental para todos. Por quê? Porque independente de qualquer situação, gente, é importante a gente compartilhar responsabilidades e informações viáveis à equipe e, obviamente, a empresa, né? Então, estamos trabalhando em equipe, possamos trabalhar em equipe. Na vitória ou na derrota é o time, é a equipe, né? Então, a importância de a gente saber dividir e fracionar tarefas, né? Enfim, de modo geral. Trabalho. Não é por trabalhar em equipe que deve esquecer suas obrigações. Porque eu estou trabalhando em equipe, fulano não está fazendo nada, eu vou fazer mais do que ele, não sou obrigado. É saber você trabalhar e aprender, obviamente, a trabalhar em equipe. Dividir tarefas é uma coisa, transferir sua responsabilidade para colega é outra bem diferente. Então, se você você faz uma tarefa, é importante sim. Agora, você transferir as suas responsabilidades, os seus deveres a uma outra pessoa, isso não, isso é errado. Seja participativo e solidário, gente. Tomar uma água aqui. Aguinha boa.
Então, seja participativo e solidário, procure dar o seu melhor e procure também ajudar os seus colegas, sempre que seja necessário. Da mesma forma, deverá sentir-se constrangido quando necessitar pedir ajuda. Então, é importante que a gente seja solidário e participativo sempre, sempre jogar limpo, no bom sentido da palavra. Estou precisando de ajuda, que você saiba pedir ajuda, saiba conversar, porque, gente, isso é para a nossa vida, não é só para o lado pessoal, para o lado profissional, mas é de modo geral. Isso, a participação que a gente deve ter em ajudar, né, é importante, e também ser solidário também é importante em qualquer situação. Dialogue, né? Ao sentir-se desconfortável com alguma situação ou função que lhe tenha atribuído, é importante que explique o problema para que seja possível alcançar uma solução de compromisso que agrade a todos. O planejamento, gente, e a organização são ferramentas muito importantes para que o trabalho em equipe seja eficiente e também, ao mesmo tempo, eficaz, né? É importante fazer o balanço entre as metas a que o grupo se propôs e os que conseguir alcançar no tempo previsto. Já que você está trabalhando com meta, é importante a gente fracionar, né, essas metas, as que nos propuseram e as que a gente possa estar alcançando. Isso para quem geralmente trabalha em equipe, até mesmo de forma individual, isso também é bem-vindo. O planejamento e a organização de modo geral, tá bom, gente? Voltando aqui. Evitar cair no pensamento de grupo. Quando todas as barreiras já foram ultrapassadas e um grupo é muito coeso e homogêneo, existe a possibilidade de se tornar resistente a mudanças e opiniões discordantes. É importante que o grupo ouça opiniões externas e que aceite a ideia de que pode errar também, tá? Vale lembrar isso daí, então evitar cair no pensamento de grupo. Aproveite o trabalho em equipe. O trabalho em equipe acaba por ser uma oportunidade de conviver mais perto de seus colegas e também de aprender com eles, tá? Então, o nosso trabalho, gente, precisa ser aproveitado da melhor forma possível, principalmente para quem trabalha em equipe, né? Para quem trabalha em equipe, para quem sabe de fato trabalhar com equipe, a oportunidade de a gente conviver e conhecer de fato os colegas que existem e que compõem aquela equipe. E por fim, é isso o que a gente viu hoje, né? A diferença entre indivíduos, como as diferenças individuais elas podem influenciar no cotidiano pessoal e profissional, o trabalho em equipe e sua importância, características essenciais para o trabalho em equipe, certo, gente? Então, tudo que a gente viu hoje é voltado para a nossa vida pessoal e profissional, sim. Então, a importância de a gente saber o que é o profissional e o que é o pessoal. Tem muita gente que não sabe equilibrar e muito menos dosar o emocional do profissional e do pessoal, tá? Então, fica a dica aí para vocês, vejam o vídeo, se possível, continue respondendo os cadernos de exercício de vocês, vale como frequência também, tá, gente? Não desistam, a gente está aí quase no possível retorno, sem data prevista ainda, mas segundo o decreto, né, a gente possa estar voltando de forma gradual, mas a instituição vai entrar em contato com cada um de vocês para explicar desse nosso retorno, tá bom, gente? Beijão a todos, um abraço, vejam o vídeo, me dê um feedback, tire um print, professor, assisti e gostei da aula e tal, comente sobre o que você entendeu, o que tem de dúvida da aula, tá bem, gente? Um abração, um beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.